Você sem dúvida já viveu aquele momento gelado em que alguém fala com você como se você não valesse nada. Uma observação seca, um tom condescendente e aquela pergunta que se impõe: como reagir diante de quem te desrespeita? Você sente a injustiça, a raiva, a queimação surda e mesmo assim não quer revidar de qualquer jeito. Você quer aprender a desarmar, não a ferir. É exatamente isso que vamos explorar aqui. Porque você já sabe, responder com raiva te afasta de si mesmo, ficar em silêncio te esgota, e deixar acontecer é abdicar do que você tem de mais precioso, seu eixo. Mas a verdadeira resposta não está no silêncio nem no grito. Está em uma postura que poucos ensinam, uma forma de maestria que não se compra, que não se imita. O que torna o desrespeito tão destrutivo não é apenas o outro, é o que ele movimenta em você. Aquela voz interior que começa a duvidar, aquele reflexo que vacila. E muitas vezes, não é a injúria que mais dói, mas a ideia de que você deveria engolir como se o seu valor pudesse ser negociado à base de silêncios. Aqui você não encontrará nem receita nem vingança, mas uma virada interior, uma maneira de habitar seu próprio centro com tal presença que mais nada te arranca de si. Esse momento de reviravolta, se você o perder, continuará a buscar lá fora o que só seu eixo pode sustentar. Então, se esse caminho ressoa, engaje-se. Escreva nos comentários, não me vendo mais, e lembre-se de se inscrever em nosso canal, Estoico Improvável, deixar um like se esta mensagem te ajuda a se ancorar e compartilhar este vídeo com aqueles que também precisam. Às vezes, uma simples palavra pode fazer o caos recuar em alguém. Primeira chave: não revidar os golpes, mas compreendê-los. Você sente a injustiça crescer em você como uma onda quente. O ataque o pegou de surpresa, às vezes até o humilhou. Seu corpo inteiro clama por uma reação, uma defesa, um revide. É humano. Mas é também aí que a queda começa. Quando você responde com a mesma moeda, você abandona sua soberania. Zenão dizia que o verdadeiro poder consiste em não ser impulsionado pelas paixões do outro. Aquele que te machuca muitas vezes busca te fazer reagir, não te convencer. E se você reage, você valida a manobra dele. Você mostra que sua paz ainda depende dele. Diante do desrespeito, o reflexo do contra-ataque é o mais perigoso. Ele não conserta nada, ele prolonga o caos. Mais ainda, ele faz de você um espelho deformado da agressão recebida. Ao revidar, você alimenta em si o que queria apagar no outro. Mas se você parar um instante, se você respirar com plena lucidez, você já inverte a dinâmica que o outro queria impor. Você passa da reação para a maestria. E é aí que nasce a verdadeira força. Uma força que não busca dominar, mas permanecer. Imagine-se nesse momento. Você recebe a ferida, mas não se move. Seu olhar permanece claro, seu corpo não se sobressalta. Você entende o que está em jogo, e nessa calma, uma verdade silenciosa emerge. Você não é mais o alvo, você é a testemunha. Musônio Rufo ensinava que o insulto suja apenas quem o emite, não quem o recebe. Compreender não significa desculpar, mas reconhecer as molas mestras humanas sem se submeter a elas. Isso significa ver além do gesto, apreender a intenção, reconhecer os limites do outro e não os abraçar. É uma forma de recusar o contágio do desrespeito. Então, quando o golpe vier, não revide. Leia-o. Decodifique o medo, a confusão, a dor. E permaneça inteiro, reto, ancorado. Aquele que compreende sem responder já está fora da cena. É ele quem a transcende. Segunda chave: tornar-se inatingível sem se tornar indiferente. Você quer ser sólido, então você se torna frio. Você quer se proteger, então você se fecha. Mas ao tanto querer que não te atinjam mais, você acaba não sentindo mais o que importa. A indiferença não é uma vitória, é uma fuga disfarçada. A armadura rígida não te torna livre, ela te aprisiona dentro de si mesmo. Cleantes afirmava que o sábio não é invulnerável, mas ele sabe onde nunca deixará o veneno entrar. Não se trata, portanto, de não sentir nada, mas de não deixar a emoção governar. A inatingibilidade não é frieza,
é estabilidade. Quando você tenta se tornar insensível, você se perde. Você corta os laços com o que faz de você um ser vivo. A capacidade de sentir sem ser arrastado. A verdadeira ancoragem não é um retiro do mundo, mas uma presença que não se deixa deslocar. Em uma situação de desrespeito, o que mais te fere não é o que te dizem, mas o lugar interior que você concede a essa voz. Quanto mais ela ganha força em você, mais ela enfraquece seu próprio discurso interior. Você não deve lutar contra ela. Você deve simplesmente não dar eco a ela. Imagine-se como uma superfície de água calma. Jogam uma pedra nela. Há um impacto, há uma onda, mas a água sempre retorna ao seu centro. Esse centro é você. E esse retorno à calma não é controlado pelo gesto do outro, mas pela profundidade em que ele se detém. Epicteto dizia que o que perturba o homem não é o que lhe acontece, mas a ideia que ele faz disso. Ser inatingível é manter um santuário interior que nada profana. Você ouve, você percebe, mas você não deixa entrar. Permaneça aberto, mas impenetrável. É assim que se atravessa a tempestade sem se perder nela. Terceira chave. A dignidade como resposta silenciosa. Chega um momento em que responder é se rebaixar, ou se explicar é se apagar. E é aí que a dignidade assume o comando. Não porque você não tem nada a dizer, mas porque o que você encarna é suficiente. A dignidade não precisa de grito. Ela se mantém, ela atravessa, ela imprime. Aqueles que desrespeitam frequentemente buscam provocar. A força deles não é real. Ela se alimenta da sua reação. Se você grita, eles gritam mais alto. Se você explica, eles te interrompem. Se você revida, eles se regozijam. Mas se você permanece ali, imóvel e calmo, uma vertigem os atinge. Musônio Rufo ensinava que não é a ofensa que humilha o homem, mas a perda de sua medida. Aquele que permanece digno, mesmo sob fogo, torna-se inclassificável. Ele escapa ao código do conflito, e esse escapar é sua vitória. Seu silêncio não deve ser um recuo ofendido, mas uma presença vertical, uma forma de presença absoluta que diz: estou aqui, eu me vejo e não vou me rebaixar. Você não foge, você não se apaga, você mantém seu eixo sem precisar levantar a voz. O que você é fala melhor do que tudo o que você poderia dizer. Imagine-se em um corredor, diante de alguém que grita. Você não responde. Você o olha. Você o ouve. Você não desvia o olhar, mas também não se agita. E pouco a pouco, o desequilíbrio muda de lado. Não é mais você que treme, é o outro que se expõe. E nesse olhar estável que você lança sobre ele, ele descobre que não pode mais te atingir sem o seu consentimento. Zenão dizia que a maior força é aquela que não precisamos demonstrar. A dignidade é essa força nua. Ela não busca convencer, mas ser. E nesse ser há tudo o que a turbulência teme, uma paz inalterável. Então, às vezes, não responda, não se justifique. Endireite-se interiormente e deixe seu silêncio habitar o espaço. Esse silêncio não é vazio. Ele fala do que você se tornou. Quarta chave. Dissolver o desprezo pela clareza interior. O desprezo não te atinge. Ele se infiltra. Ele passa por um franzir de sobrancelhas, uma ausência de resposta, um silêncio pesado de julgamento. Ele não busca te machucar, mas te erodir lentamente por dentro. Cleantes ensinava que o sábio não precisa ser reconhecido. Ele se conhece, e é aí o começo da dissolução. Você não pode impedir o outro de ter desprezo, mas você pode impedir que esse desprezo tenha efeito em você. Isso não começa com uma defesa exterior, mas com uma lucidez interior. A clareza interior não é a recusa do outro, é o reconhecimento de si mesmo. Quando você reage ao desprezo, você lhe dá corpo. Você mostra que a opinião do outro ainda te define. No entanto, o que você é não depende do olhar que lançam sobre você. É o que você vê em si mesmo e não nega que se torna sua bússola. Seu trabalho não é convencer o outro de que ele está errado. É não aceitar encarnar o que ele projeta. Quanto mais você busca provar seu valor, mais você confirma que ele está em dúvida. Dissolver o desprezo é recusar-se a se tornar o personagem que tentam te colar. Visualize esse momento. Alguém te ignora, te rebaixa sutilmente. Mas em vez de se contrair,
Você permanece reto, claro, lúcido. Sua respiração não muda, seu coração não bate mais rápido. Você viu o que ele estava fazendo, mas também viu que isso não te pertencia. Epicteto lembrava que ninguém pode te machucar sem o seu consentimento. Você não controla o julgamento dos outros, mas você domina a porta de entrada do seu espaço interior. Quando sua clareza se torna sentinela, nenhuma palavra entra sem o seu acordo. Então, quando o desprezo surgir, não tente apagá-lo. Dissolva-o, não na luta, mas na luz. O que você compreende deixa de te dominar, e o que você ilumina não pode mais te atingir. Quinta chave: o poder tranquilo do seu exemplo. Você pode falar, explicar, justificar, mas alguns verão apenas o que decidiram ver. Então, o que fazer? Calar-se? Adaptar-se? Ou simplesmente persistir em ser o que você escolhe encarnar, sem exigir reconhecimento? Zenão ensinava que a virtude não precisa de discurso, pois ela fala por seus atos. Isso significa que você não precisa responder àqueles que te atacam. Você precisa ser, de novo e de novo, o que você sabe que é justo, e isso é o suficiente. Na maioria das vezes, as palavras mais poderosas são as que não são pronunciadas. Quando você vive de acordo com o que considera nobre, algo se constrói no silêncio. Uma presença que deixa uma marca, mesmo onde não é saudada. Você não se opõe frontalmente à agressão. Você a deixa esbarrar em uma forma de coerência que nada fissura. E essa estabilidade, mesmo que não seja reconhecida imediatamente, faz seu caminho. Quanto mais você tenta corrigir a imagem que o outro tem de você, mais você se fecha no teatro dele. Mas se você sair desse jogo, se você se tornar plenamente o ator da sua própria conduta, então sua própria vida se torna a resposta. E nessa resposta, não há nem revanche nem justificação, apenas uma direção clara. Imagine-se atravessando um espaço onde alguns te provocam, te avaliam, te testam. Você não joga o jogo deles. Você não muda seu passo. Você não modifica sua caminhada. Você continua sereno, ancorado no que escolheu ser. E pouco a pouco, mesmo sem querer, você se torna uma referência. Musônio Rufo afirmou que o bem, mesmo silencioso, ilumina aqueles que sabem olhar. Aqueles que te desprezaram ontem podem, sem dizer nada, um dia reconhecer o que não souberam ver. E se não o fizerem, isso não muda nada, porque você não age para convencer, você age porque é sua natureza. Seu exemplo é uma forma de fala lenta. Ele não busca vencer, mas iluminar. Não busca convencer, mas tornar possível. Ele é a demonstração silenciosa de que se pode atravessar a injustiça sem deixá-la entrar. Sexta chave: transformar a injúria em espelho. Há palavras que estalam como tapas, e às vezes elas acertam em cheio. Você sente o golpe, seu corpo se tensiona, seu coração acelera. Mas um pensamento surge. E se não fosse sobre você? E se fosse um espelho tendido desajeitadamente para o outro? Epicteto dizia que quem te insulta fala primeiro de si mesmo. Inconscientemente, uma injúria é frequentemente uma projeção, uma tentativa desesperada de descarregar sobre você um fardo interior. Medo, ciúme, frustração, necessidade de controle. Tudo isso pode se disfarçar de ataque. Se você tomar essa injúria como uma verdade, ela penetra, ela se enraiza. Mas se você a encarar como um espelho quebrado no qual o outro se reflete mal, você pode contemplá-la sem desmoronar. Você não nega o que ouve, mas se recusa a deixar que isso defina sua identidade. Transformar a injúria em espelho é recusar-se a ser o alvo e escolher ser o observador. Não é indiferença, é um deslocamento voluntário, uma forma de inteligência emocional radical. Você não absorve, você decodifica. Imagine esse momento. Alguém te ataca com palavras duras. Você poderia reagir, mas não o faz. Você o observa e, interiormente, se pergunta: o que nele precisa disso? E só essa pergunta te liberta. Ela cria um espaço. Zenão lembrava que a verdade interior não treme diante da injúria. Ela a atravessa. A injúria só te atinge onde você ainda duvida do seu próprio valor. Mas onde você é claro, ela ricocheteia. Onde você é inteiro,
ela se dissolve. Então, quando a injúria vier, não a engula. Observe-a, inverta-a. O que ela te ensina sobre quem a emite e sobre você, sobre o que ela desperta. Nesse espelho, você não vê o ofensor. Você vê o que você escolhe se tornar diante da ofensa. 7ª chave: libertar-se da necessidade de ter razão. Nada te consome mais rápido do que essa necessidade de ter razão. Parece nobre, disfarça-se de busca pela verdade, mas é frequentemente a máscara de uma sede mais íntima, a de ser reconhecido, ouvido, justificado. Epicteto nos advertia: quanto mais você busca convencer, mais você prova que ainda não está convencido de si mesmo. Quem precisa ter razão precisa do outro para existir. Quem sabe onde está não espera mais aprovação para se manter ali. No conflito, a expectativa de reconhecimento se torna uma falha. Ela te empurra a insistir, a argumentar, a corrigir. E enquanto isso, você perde a calma, você perde seu eixo. Você entra em uma dança onde não tem mais controle do ritmo. Sair dessa necessidade não é renunciar à verdade, é recusar que ela se torne um campo de batalha. É compreender que ela não precisa ser provada para existir. A verdade não é o que os outros aceitam de você, mas o que você pode sustentar sem impor. Imagine esta cena. Você expõe calmamente seu ponto. Te interrompem, te distorcem, recusam. E você não reage. Não por resignação, mas porque escolheu não jogar esse jogo. Você não cedeu nada de sua posição, mas deixou de defendê-la. E é aí que sua força aparece. Musônio Rufo dizia que o homem sábio não precisa vencer, apenas não se perder. A verdade não precisa de uma testemunha para permanecer verdadeira. Ela só precisa de um ser suficientemente centrado para não a desvalorizar. Então, às vezes, escolha o silêncio. Não o da derrota, mas o da elevação. Não é provando que você está certo que você se liberta. É não dependendo mais do reconhecimento deles que você se torna mestre do seu próprio. 8ª chave: ver a ferida oculta por trás da ofensa. O que você toma por um ataque é, às vezes, apenas um grito abafado, e você era apenas a testemunha mais próxima. Uma palavra ferina, um olhar duro, uma tensão súbita. Se você parar na superfície, você revida. Mas se você olhar por baixo, você vê outra coisa. Cleantes ensinava que a violência exterior é frequentemente apenas a tradução de um caos mais íntimo. O que você pensa ser uma provocação é às vezes um pânico. O que você toma por desprezo pode esconder uma necessidade de ser visto, reconhecido, ouvido, mas expressa por meios tortuosos. Isso não te obriga a tolerar a ofensa, mas te ajuda a não absorvê-la. Quando você vê a ferida em vez do golpe, algo em você permanece estável. Você não aceita, você constata. E nessa constatação, você volta a ser livre. Você não precisa se tornar o salvador do outro, mas pode recusar-se a se tornar seu alvo. Quando você identifica o sofrimento sob a agressão, você reencontra seu poder, o de não responder à máscara, mas de compreender o que a tornou necessária. Imagine esta cena: uma palavra violenta, um gesto seco, uma tensão imediata. Você poderia revidar, você poderia fugir, mas você olha de outra forma. Você vê as olheiras, o cansaço, a falha. E mesmo sem uma palavra, você não está mais na armadilha. Você viu claramente. Zenão dizia que o sábio não combate os homens, mas suas ilusões. O verdadeiro poder aqui é aquele que vê além do momento, que sabe que, às vezes, o outro não te agride para te destruir, mas para não desmoronar sozinho. Então, quando você for o alvo, olhe além. Não para desculpar, mas para compreender. O que você vê no outro decide o que você desperta em si mesmo. 9ª chave: a arte de não alimentar a agitação. A agitação busca um adversário. Ela se alimenta do barulho que lhe é oposto. Quanto mais você reage, mais ela cresce. Quanto menos você participa, mais ela se esgota. E nesse desequilíbrio, nasce sua superioridade invisível. Zenão dizia que a turbulência exterior é vã se o coração permanece em paz. Diante da agitação, você pode escolher não a alimentar. Nem pelo silêncio passivo, nem pela raiva, mas pela estabilidade. Essa estabilidade não é uma postura,
É uma respiração, uma presença plena, uma força lenta. Você às vezes pensa que é preciso responder para não parecer fraco, mas frequentemente é responder que te fragiliza, pois responder é entrar, e entrar já é perder o distanciamento. O que você não devolve se torna sua maestria. Aquele que não segue o ritmo do outro, de repente se torna imprevisível, incontrolável, livre. A agitação quer te puxar para o seu círculo, mas você pode escolher não alimentar a espiral. Não é fugir, é governar. Recusar-se a adicionar fogo ao fogo já é extingui-lo. E essa escolha exige uma atenção aguçada, uma ancoragem viva. Visualize esse momento. Uma provocação é lançada insistentemente. Você a ouve, você a reconhece, mas não entra nela. Você respira, você permanece, e pouco a pouco, o outro se depara com um vazio que não compreende. Ele não tem mais controle, pois você não tem mais gancho. Epicteto afirmava que, quem sabe não responder à agitação fortalece sua paz. Na ausência de barulho, a maestria não consiste em apagar o outro, mas em não servir de combustível para ele. É uma economia invisível, mas poderosa. Então, da próxima vez que a turbulência surgir, não se misture a ela. Deixe-a se agitar. Você, não se mova. Ela acabará por se calar. 10ª chave. Sua consciência é seu único tribunal. Quem te julga e por qual medida? Essa pergunta muitas vezes decide sua paz ou sua perda. Você será mal compreendido, distorcido, acusado, às vezes sem provas. E tudo em você clamará por reparação. Mas outra pergunta surge, mais silenciosa, mais essencial. Você é justo consigo mesmo, mesmo quando ninguém souber? Epicteto ensinava que não é o que dizem de você que importa, mas o que você diz a si mesmo quando o ouve. Enquanto seu olhar depender do deles, você treme. Mas se seu próprio tribunal estiver em ordem, você pode atravessar a injustiça sem que ela te suje. Ser seu próprio juiz não é pretender deter a verdade. É ousar seu próprio referencial e assumir a solidão que o acompanha. Não é orgulho, é uma exigência, uma fidelidade interior que não busca testemunhas. Quando o mundo te nega ou te condena, a tentação de se justificar é grande. Mas às vezes quem se justifica não busca a verdade. Busca ser acreditado. O silêncio daquele que sabe é mais sólido que 1000 argumentos, pois ele não tenta mais convencer, ele encarna. Visualize esse momento. Você é atacado, poderia revidar, mas você se volta para si mesmo. Você examina o que sabe e adormece em paz. Não porque venceu, mas porque não traiu nada. Cleantes afirmava que o sábio dorme tranquilo, mesmo no burburinho dos julgamentos, pois sua consciência é seu eixo. Ele não vive para ser aprovado, mas para permanecer inteiro. E isso ninguém pode tirar dele. Então, quando tudo vacilar lá fora, retorne para dentro. Sua consciência é o único lugar onde não se pode trapacear, e o único onde você deve se manter reto. Há um momento em que responder cansa mais do que calar. Um momento em que se sente que se defender nos prejudica mais do que a própria ofensa. Se você chegou até aqui, se esse momento já te tocou, não é de vingança que você precisa, mas de clareza. Não de dominação, mas de um eixo. Você agora sabe que aquele que te desrespeita não te define. Ele te revela, não o que você é, mas o que você escolhe ser em sua presença. Você pode se tornar o reflexo de sua violência ou a lembrança de sua própria postura. E essa postura não se mede em reação, mas em escolha. Recusar-se a alimentar a agitação, ver além da ofensa, permanecer mestre de si sem fugir do real. Não é frieza, é fidelidade. Um retorno a essa zona interior que ninguém pode profanar. Sua consciência reta, sua respiração lenta, seu olhar claro. Você tem em si essa força, a de não revidar, a de permanecer de pé quando tudo empurra para se dobrar. Você pode desarmar pela moderação, tocar sem atacar. E isso, nenhuma falta de respeito pode roubar de você, se você se recusar a ceder sua dignidade. Se esse caminho ressoa para você, então eu te convido a se inscrever em nosso canal Estoico Improvável.
a deixar um like neste vídeo para afirmar sua presença tranquila, a escrever um pequeno comentário, mesmo que poucas palavras, para se engajar plenamente, e a compartilhá-lo com aqueles que o cansaço da raiva e a atração da paz. Porque em um mundo que grita, aquele que permanece calmo não é um covarde, é um construtor invisível. Aquele que não reage mais para se defender, mas escolhe cada gesto, já desarmou e devolveu o lugar ao essencial.